Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando será realizada a exibição do nosso vídeo, mas esse vídeo está sendo produzido hoje, dia 2 de novembro de 2020, o dia dedicado pela cristandade, né, a celebrar, a homenagear aqueles que já não se encontram nesse plano. O dia de finados, o dia dos mortos, enfim. Eu escolhi falar sobre esse tema por várias razões, até pessoais, né? Por conta das experiências que nós tivemos ao longo da vida, da perda de entes queridos e até mesmo, por que não dizer, de muitos entes queridos de quatro patas, né? Nós somos muito ligados aos nossos pets, cães e gatos, e no decorrer da vida também perdemos muitos desses companheirinhos. E como disse, perdemos, né? Não podemos dizer assim, perdemos, mas nós vimos partir muitos dos nossos entes queridos, parentes muito próximos, parentes mais distantes, amigos, colegas de trabalho, enfim. E quanto mais passa o tempo, né? Eu estou com 62 anos, nós vamos tendo assim cada vez mais essa experiência, né? Aqueles que nos precederam, pais, avós, tios, né? E infelizmente também muitas vezes ocorrem com pessoas ligadas a nós, que são até mais jovens do que nós. Muitos chegam a passar a difícil experiência da perda dos filhos, né? Que partem, ou até mesmo netos. Pois bem, o Dia de Finados, ele existe como nós conhecemos, né? Ou seja, sendo celebrado no dia 2 de novembro, ele passa a existir somente a partir do século XIII. A vivência, aliás, a experiência de homenagear aqueles que partiram, aqueles que não se encontram conosco, ela remonta à nossa pré-história, né? Das pessoas sentirem e manifestarem seu pesar pela passagem do ente querido. Mas quando nós olhamos para os hábitos e costumes religiosos, né, e aí não há como fugir, tendo a nossa base judaico-cristã, né, nossa tradição religiosa no Brasil, nós vamos encontrar que no século II os cristãos passam a adotar como hábito as rezas, rezar nos túmulos, nas catacumbas, né? Onde estariam os despojos daqueles que partiram. Então, é um hábito que os cristãos adotam a partir do século II. No século V, é inaugurada dentro da Igreja Católica, né, a dedicação de um dia por ano para rezar-se pelos esquecidos, né? Um dia dedicado àqueles que morreram sós, distantes do lar, aqueles que, enfim, ninguém se lembra, né? Era um hábito, então, rezar por esses mortos desconhecidos. No século X, a igreja de Cluny, na França, passa a adotar rezas e missas, né, dedicadas aos mortos. Passado mais um tempo, no século XIII, então, surge, aí a partir de um estabelecido pela Igreja Católica, o dia 2 de novembro, como o dia dedicado à celebração, a homenagear, no caso, os que passaram desta vida para outra. E por que no dia 2? Porque no dia 1 de novembro era o dia dedicado a todos os santos, ou seja, aqueles mártires da Igreja, né, que sofreram e morreram defendendo suas ideias, ou, enfim. E esses santos, né, notadamente, se encontravam no paraíso. Então, como homenagear os mortais, os humanos, né? Não poderia ser no mesmo dia de todos os santos. Então, elegeram o dia 2, o dia seguinte, para rezar pela alma daqueles que se encontravam no purgatório, também recém-criado, né? A ideia de purgatório. Então, essa é a história do dia 2, né? Bem resumida. Mas, enfim, isso é só uma introdução do assunto que a gente quer abordar. A finitude
Ou seja, a ideia de que estamos destinados, em algum ponto da nossa existência terrena, a sairmos dela, embora seja algo normal, ou seja, algo que todos sabemos que um dia acontecerá, porque acontece com todo ser humano que passa por este planeta, ainda nós evitamos o assunto, né? Nós fugimos muitas vezes desse assunto que parece ser um assunto relegado a pessoas que não apreciam a vida. E eu acho isso uma ideia muito contraditória, porém, vamos lá. Por que esse medo da morte, né? Por que nós tememos a morte, né? Sendo que é algo que é inevitável, né? É a mesma coisa que nós dissermos assim, eu temo a noite, né? Eu tenho medo da noite, mas a noite vai chegar. Eu estou no dia, a noite vai chegar. Eu temo o mês de dezembro, mas o mês de dezembro vai chegar. Como temer algo que é inevitável? Nós, pelos milênios que já nos encontramos aqui, acho que já era tempo de nós assumirmos a morte como sendo parte da vida. E ainda mais nós, né, que nos dizemos espiritualistas, espíritas, enfim, que de uma forma geral temos uma ideia ou uma certeza, né, uma crença, não importa, de que isso aqui é só uma passagem e que nós, ao sairmos desse mundo, a nossa alma, a nossa consciência continua a existir e a manifestar-se. Então, por que desse medo? A gente percebe que o medo da morte pode estar, e aí é uma proposta de reflexão, ligado à ideia do esquecimento, de ser esquecido ou de ficar só, né? Tememos muito a solidão, tememos demais a ideia de repente ir para um lugar onde não conhecemos ninguém, mesmo com a promessa de reencontrarmos as pessoas que foram antes, mas como elas estarão? Como é que elas se portarão em relação a nós, né? Então nós sentimos que muito desse medo tem a ver com um certo apego, mas não o apego à vida, mas o apego de um modo mais amplo às pessoas, às coisas, aos objetos, né? Ao país, o local onde a gente vive. O que, infelizmente, não há muito o que fazer, porque no dia que partirmos, estaremos deixando para trás tudo aquilo que fez parte da nossa convivência diária, né? E então iremos daqui somente conosco mesmo, com as nossas lembranças, com as nossas ideias, com os nossos vícios, com as nossas qualidades, com as nossas limitações, enfim, saímos daqui deixando tudo o que temos e levando conosco somente aquilo que somos, ou aquilo que conseguimos realizar em nós. Mas, fora este medo do inevitável que é a morte, existe uma outra relação da morte que a gente fala muito, né, da saudade que sentimos daqueles que partiram. E aí eu gostaria de trazer também uma reflexão quando falamos em saudade, e é normal a gente falar isso, nossa, saudade que eu tenho da minha mãe. Minha mãe partiu, vai fazer 3 anos, e eu sinto saudade dela, né? A gente fala assim, poxa, que saudade da minha mãe, caramba, né? Pô, faz quase 3 anos que ela foi embora, saudade do meu pai, que partiu há 13 anos atrás, saudade da minha avó, que partiu há 15 anos, saudade do meu avô, que mais ou menos nessa época, saudade de alguns amigos, enfim. O que é saudade, né? O que é a saudade? Inclusive a gente sente muito, eu tenho tenho meus filhos, tenho amigos, tenho alguns parentes que moram fora do Brasil há muito tempo, e eles falam a saudade do Brasil. Saudade. A saudade, principalmente quando se refere às pessoas, né, dá a impressão que ela é misturada um pouco com o sentimento de culpa. É como se eu sentisse saudade, ao dizer que sinto saudade, é como se eu traduzisse, através dessa palavra saudade, a minha consciência, né,
de que eu não fiquei o tempo suficiente, que eu não me dediquei o tempo suficiente, que eu devia ter aproveitado mais tempo com aquela pessoa, eu devia ter feito outras coisas, eu devia ter me relacionado de uma forma diferente. Então a saudade, ela parece ser, isso é uma proposta, um sentimento de culpa que eu tenho em relação ao outro, julgando que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter me dedicado mais, que eu poderia ter dado mais atenção e assim por diante. Porque quando nós não sentimos essa culpa, parece que a chamada saudade, ela é leve, ela é lembrada com um sorriso. Nossa, que saudade que eu tenho daquela pessoa. Nos divertimos muito. Era alguém com quem eu conversava muito, tal, que nós temos recordações maravilhosas a respeito dela, tal. Parece que quando nós nos ocupamos de tal forma nessa relação, quando ela, de alguma forma, ela se alonga, usar uma expressão italiana, embora tenha voltado da Itália há 25 anos, ainda está aqui. Eu ia falar alontanar-se, distanciar-se, que é, né? Então, quando nós nos distanciamos forçosamente através da morte e tal, ou de repente a pessoa simplesmente ser da nossa vida. Eu tenho um amigo que, nossa, era um grande amigo, mas perdemos contato, não achei mais, e eu sinto saudade dele. E essa saudade vem acompanhada daquilo, puxa, a vida podia ter vivido mais com ele, vivido mais algumas coisas com ele, ter dito mais algumas coisas. Então ficou faltando. Então quando falta, quando a gente sente que faltou na relação alguma coisa, a saudade ela vem com esse sentimento assim de perda, de culpa mesmo, né? Porque eu poderia ter feito aquela história. Mas quando eu me preencho totalmente da pessoa, né? E isso pode ser feito mesmo após a morte dessa pessoa. Muitas vezes a gente se depara com essa situação aqui no consultório, né? E a gente já falou isso várias vezes, que a falta de conexão com os nossos pais, com as nossas origens, impacta realmente muito a nossa vida, né? E nós usamos como técnica, né, muitas vezes, algumas dinâmicas aqui, que permitem à pessoa ela se relacionar, mesmo com aquele ente que já foi, ela, de alma para alma, ela se dedicar alguns instantes a externar essa saudade, esse sentimento e restabelecer esse diálogo de alma para alma, né? Não se trata de uma sessão espírita no consultório, de modo algum. Mas é como se ali nós pudéssemos, naquela dinâmica, entrar em contato com aquele ser que esteve na nossa vida e dizer para ele, puxa, sinto muito por não estarmos tão próximos hoje, de eu não poder dizer para você tudo aquilo que eu gostaria de dizer, mas eu vou dizer agora. E digo o quanto você foi importante na minha vida, o quanto você é importante ainda hoje. E te peço perdão, desculpas por ter te julgado menos, por ter te julgado mais, por ter te colocado num patamar muito alto, muito baixo, enfim. E eu gostaria que você me olhasse com carinho, onde quer que você esteja, olhasse para mim, porque eu tenho plena consciência da importância que você tem na minha existência. Simples assim. E outras coisas, né, que a gente faz. Mas o importante é isso, é de repente se preencher dessa pessoa em nós. E aí a saudade, ela é sentida de uma maneira muito mais leve, vem com um gostinho leve, de leveza, de tranquilidade, de serenidade e de esperança para aqueles que têm a crença, né, ou a certeza do reencontro posteriormente quando nós saímos desse plano, né? Então, eu vejo que o dia 2 de novembro, a data de hoje, né, é uma oportunidade que todos nós temos de reconhecermos a nossa humanidade, as nossas limitações, de reconhecermos que cada um de nós, sem nenhuma exceção, está fazendo o seu melhor, aquilo que é possível hoje, e com isso
abrirmos o nosso coração para nós, primeiramente para nós mesmos, nos olharmos com respeito e depois lançarmos um olhar para o passado, olhando com respeito todos aqueles que vieram antes de nós, os pais e mães humanos como nós, que fizeram aquilo que puderam fazer com seus recursos, os nossos avós, bisavós, enfim. Olharmos para nós como estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui ainda e podemos, no aqui e no agora, fazermos algo em prol deste mundo, em prol daqueles que ficarão aqui depois que partirmos e tornar esse momento presente a grande oportunidade de realização. É isso. O dia 2 não é um dia para celebrar a morte. Não, é um dia para celebrar a vida que foi possível, a vida que é possível e a vida que será possível. Celebrar a vida, a passagem de todos aqueles que aqui estiveram, que honraram a oportunidade da melhor maneira que puderam, a oportunidade de estar nesse mundo por um período, e que nós possamos também abraçar essa responsabilidade de fazer jus a esta oportunidade. Nós gostaríamos também de lembrar, né, que é importantíssimo que nós estejamos preparados para o desapego. O desapego não se refere só ao sentimento de posse em relação a pessoas, a coisas, né? Mas o desapego a muitas crenças que nós carregamos, né? Nós gostaríamos de repente falar um pouco sobre a necessidade de desistirmos. Nós já falamos isso numa outra oportunidade, mas é sempre bom lembrar, né, que nós vivemos numa sociedade altamente competitiva, altamente estimuladora do protagonismo, né? Nós temos aí pessoas que se dedicam dia e noite a atingir suas metas, né? São estimuladas pelo sistema onde nos encontramos hoje, né? Desse consumismo absurdo que acaba consumindo vidas, né? Também, se nós não estivermos atentos, estimulados a estarem sempre, sabe, perseguindo essas metas, esses objetivos e muitas vezes, né, deixando de lado a vida. Ou seja, transformando a própria vida numa espécie de planilha onde estão lá os pontuados os compromissos, os objetivos e passamos a vida ticando item por item, até um dia, na nossa ilusão, termos cumprido todas as nossas tarefas. Isso nunca vai acontecer, nunca, porque sempre terá algo que nós não conseguiremos concluir nessa passagem, né? Então, até outro dia desses eu estava vendo um post interessante, né, de um crítico à prática do coach, né? Eu também sou coach, mas eu foco essas habilidades, aliás, esses recursos mais do que para atingir objetivos profissionais, atingir objetivos vivenciais, que a profissão está dentro, né? Não há como ser um bom profissional se não for um bom ser humano, ou melhor, às vezes até acontece, mas dura pouco. Mas enfim, e esse crítico ao modismo do coach, né, do coaching, ele dizia o seguinte: por conta das mudanças climáticas, o Monte Everest ele está degelando, né? E a cada mês ele revela corpos daqueles alpinistas que, infelizmente, foram vitimados, né, nessa empreitada e acabaram ficando até perdidos lá, nunca encontraram. E agora começam a surgir esses corpos aí de 30, 40, 50, até 100 anos atrás, né? Estão lá. E esse articulista dizia o seguinte: ali estão, né, estão sendo revelados
homens e mulheres que atingiram seus objetivos. Todos eles atingiram suas metas. Atingiram o Monte Everest, o pico do Monte Everest, chegaram quase lá. Eram pessoas extremamente estimuladas, né? E deu no que deu. Então, precisamos estar atentos ao quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas. Se são objetivos e metas que simplesmente eles se constituem naquilo ali, ou se são objetivos e metas que nos levam a superar as nossas dificuldades, ampliando a nossa própria humanidade, a nossa capacidade de amar, de se envolver com a vida, enfim. E por isso a gente fala da necessidade urgente, né, de aprendermos a desistir. O que é desistir? Diferentemente do que muitos confundem, né, a desistência com rendição, né? Eu já ouvi falar assim, não, desistir jamais, né? Não devemos desistir, porque quem desiste é fraco, quem desiste é covarde, quem desiste é uma pessoa assim, sem fibra, sem personalidade, né? E na realidade não é bem assim, não. A desistência não tem nada a ver com rendição. Render-se é simplesmente levantar as mãos, colocar sobre a cabeça ou encostar numa parede. Render-se é fazer, eu não faço nada, você que manda. Quem se rende perde toda a capacidade, toda a possibilidade de agir. Ele se rendeu ao mando do outro, ao poder do outro. O outro decide o que fazer com ele, inclusive matá-lo, né? Alguém se rende, vai lá, se rendeu e foi morto. Ou então se faz prisioneiro, fica preso, se torna escravo, ou simplesmente passa a viver segundo as regras estabelecidas pelo outro, com objetivos do outro. Isso é render-se. Desistir é você estar diante de um objetivo que você traçou, ou que te traçaram, né? E você, de repente, fazendo uma avaliação daquilo que você quer, daquilo que você precisa, que são coisas diferentes, e daquilo que aparentemente você está sendo levado a realizar, ou seja, você avalia todo o sacrifício, os esforços estão sendo levados a cabo para atingimento de um objetivo, você compara se o resultado condiz com aquilo que você está dando de sacrifício, aquilo que você está abrindo mão. Se aquilo tem realmente ainda a ver com você. Porque, de repente, você abraçou um objetivo, uma meta, baseado em crenças, num conjunto de conhecimentos e de saberes que hoje já não comportam mais aquilo que você é. Então, de repente, é um momento de muita coragem e solitário, a desistência, quando você fala, não, paro por aqui. Chega, eu sigo outro caminho, ou simplesmente eu paro para refletir. Desistir é interromper um caminho que não faz-se necessário mais para você, que não vale a pena, que você não acredita, ou que fica evidente que os resultados não condizem com as suas expectativas e as suas necessidades. Isso é desistir. E a gente fala que é um ato de coragem porque é um ato solitário. Ninguém desiste por você, você desiste. E quando você desiste, tem que estar preparado para a solidão. Se você desiste de algo que ainda é crença daqueles que estão em volta de você, de algo que as pessoas ainda veem como importante, você será abandonado por essas pessoas. Ou pelo menos não será, digamos, apoiado pela maioria. E isso, às vezes, abala tanto uma pessoa que ela insiste num caminho, numa meta, num comportamento, muitas vezes num comportamento, porque ela teme ficar só. Porque ela teme ficar só. Ela teme ser rejeitada. Então, o desistir é você sair de um caminho que você enxerga como não sendo mais adequado,
Mas isso te leva, num primeiro momento, à solidão. Obviamente que ao escolher um novo caminho, você terá novos parceiros, você terá pessoas que também adotaram aquele caminho. E durante um período, ou um bom período, você vai ter, então, o surgimento de novas amizades, novos apoios, e assim vai, né? Até o momento em que aquele caminho já não sirva mais. Por algum motivo, porque ele tem esgotado as possibilidades, você vai para outro, e assim vai. A desistência, portanto, é algo imprescindível quando agora retomando o ponto inicial, diante da perspectiva da finitude, que o dia de hoje lembra-nos a todos que um dia não estaremos mais aqui, pensarmos bem se a maneira como estamos conduzindo a nossa vida é compatível com aquilo que nós realmente desejamos, com aquilo que nós realmente acreditamos. Porque senão corremos o risco de insistirmos numa estrada, num caminho que ao final nos leva a lugar nenhum. Porque o único lugar que existirá sempre é aqui, onde estamos, onde está a nossa consciência, onde estamos nós, enquanto indivíduos, com os nossos valores, com os nossos sentimentos. E agora, que é o tempo eterno daquele que se vê como eterno, a vida é um eterno agora, ou uma somatória de agoras, e agora é o momento justo para decidir se eu ainda estou no caminho certo. E se não estiver, que eu tenha coragem de desistir da minha maneira de ser, para ser melhor para mim mesmo. Um bom 12 de novembro para todos nós. Eu aqui deixo a minha gratidão e a minha homenagem, a minha reverência a todos aqueles que já me antecederam nesse caminho. Minha mãe, meu pai, meus avós, bisavós, que eu nem conheci, tios, amigos, enfim. Até a próxima. Até um dia.